Bem-vindos ao programa Business RS de hoje, o seu programa de negócios na TV. Muito obrigado por estarem sintonizados aqui na Vale TV, no Vale TV Play e também no nosso canal no YouTube, programa Business RS. No programa de hoje, nosso bate-papo será sobre desenvolvimento humano. E para ficarmos por dentro do tema, vem aí o quadro Entrando no Assunto. Em um mundo de tecnologias disruptivas, temos que desarmar o sistema imunológico corporativo e continuar afirmando que nenhuma mudança ocorrerá se não passar pelo ser humano. Apesar de alguns dados impressionantes como, em 20 anos, 47% dos empregos terão desaparecido, segundo a Universidade de Oxford. O Fórum Econômico Mundial nos alerta que 65% dos alunos do ensino básico vão trabalhar em profissões que não existem. Diante desse contexto, as habilidades comportamentais, não as técnicas, continuarão a serem as mais valorizadas, pois apesar da inteligência artificial que se aproxima cada vez mais das pessoas, os robôs não terão uma consciência artificial. Pois consciência, essa sim, é um atributo humano, que mesmo com o advento da learning machine, ou máquina que aprende, está muito distante da tecnologia ter consciência própria, pois consciência é a capacidade de sentir e discernir, e isso é puramente humano. Segundo o futurólogo Alvin Toffler, o analfabeto do século XXI será aquele que não souber aprender, desaprender e reaprender. Dessa forma, sabemos que seremos seres lifelong learning, ou seja, teremos que seguir aprendendo a vida inteira, pois somente um curso técnico, uma faculdade, uma pós-graduação não irão garantir uma empregabilidade que está sendo extinta. Irão garantir conhecimento para você fazer um voo solo como empreendedor e dono do seu próprio negócio. Precisamos aprender a aprender. Mas muito mais que isso, precisamos aprender para sempre. É com isso em mente que hoje vamos falar de negócios e desenvolvimento humano. E para isso tenho o prazer de receber aqui Wilson Calé. Vem comigo. Ele é psicoterapeuta, palestrante e consultor com um currículo maravilhoso. Boa parte da sua formação foi na Índia. Já realizou mais de 2.000 eventos de treinamento comportamental e desenvolvimento humano, impactando um número superior a 360 empresas, além de 25 anos de experiência na área. É presidente do conselho da SBP, Sociedade Brasileira de Palestrantes. Diretor-presidente da Face a Face Treinamento Humano. O programa Business RS de hoje tem o prazer de receber o meu amigo e irmão de jornada, Wilson Calé. Meu amigo, que prazer te ter aqui. Prazer todo meu, Ronald. Imenso prazer. Então tá. Para começarmos o nosso bate-papo, quem é o Wilson Calé com tanta bagagem, com tanta experiência? O que é desenvolvimento humano? Né? Vamos explicar para o nosso público aí. Vamos lá, Ronald. Primeiro, deixa eu te parabenizar pelo programa. Gratidão. Porque eu percebo no Rio Grande do Sul, nós tínhamos uma lacuna em relação a algum programa que atendesse essa necessidade de falar em business de uma forma profissional e que pudesse todos os empresários buscar no mesmo canal todas essas informações pertinentes a desenvolvimento humano, a liderança e a business. Então, parabéns pela iniciativa. Obrigado. Eu tenho certeza que o programa será um grande sucesso e eu estou muito honrado de estar aqui num dos primeiros programas. Gratidão. Bom, vamos lá. Desenvolvimento humano, antes de mais nada, exige, e eu me vejo assim, eu acho que quando nós entramos nessa área de treinamento e desenvolvimento humano, primeira coisa, nós vamos estudar para o resto da vida. Isso é uma coisa que eu tenho percebido, eu já estou na área há 25 para 26 anos e a gente não para de estudar nunca, nós estamos sempre estudando e nos aperfeiçoando, isso é uma constante na área de treinamento humano. Teve um fato na minha vida muito marcante, que eu estava fazendo um curso chamado Ciência da Espiritualidade na Índia e eu tive um professor chamado Pradesh. Eu estava fazendo esse curso, eu era um dos únicos ocidentais da turma
E aconteceu um fato curioso. Num determinado dia, o Pradesh olhou para mim e me fez uma pergunta. E aquela pergunta foi determinante para uma série de escolhas que eu fiz na minha vida na área de desenvolvimento humano depois daquela época. A pergunta dele foi simples e direta. Calé, o que tu busca? Quais são as coisas que tu quer conquistar na tua vida? Ele, um senhor de 92 anos de idade, de uma casta indiana chamada Brahmani. Quando ele me fez aquela pergunta, naquele exato instante eu me dei conta que a maioria das minhas buscas estavam voltadas para a satisfação de coisas relacionadas ao ego. Satisfação de conquistas de bens materiais, enfim. O que é a normalidade, né, cara? O que é a normalidade. Com todas as pessoas. O normal, eu diria assim que... O que aconteceu naquele instante? Eu me dei conta, e foi uma ficha que caiu para mim bastante significativa, que eu precisava fazer uma reformulação na minha carreira e que seria importantíssimo que eu tivesse não só a busca da satisfação do ego, mas também a busca da satisfação da alma. E aí me acompanha uma frase há muitos anos do Pierre Teilhard de Chardin, que ele diz assim: nós não somos seres humanos vivendo uma experiência espiritual, nós somos seres espirituais vivendo uma experiência humana. De lá para cá, eu tenho investido cada vez mais em desenvolvimento humano, e o Wilson Calé é um buscador, é um cara que está sempre estudando, buscando, e é um prazer para mim estar aqui hoje falando sobre esse tema. Então a ficha, na verdade, caiu quando tu fizeste a tua formação na Índia. Foi ali que tu começou a te direcionar para essa área, porque até onde nós nos conhecemos, óbvio, tu trabalhava com eventos antes, né? Sim, exatamente. O que ocorreu, Ronald, é que ocorreu assim Quando eu fiz o meu segundo curso de formação na Índia, eu já tinha feito o primeiro, que era com foco em educação e valores humanos. Quando eu fiz o segundo curso de formação com foco em ciência da espiritualidade, eu tive que fazer alguns ajustes na minha vida. Porque você não vivencia uma experiência tão profunda como aquela e sai isento. Então, a partir daquele momento, eu percebi que todos os treinamentos que eu viesse a desenvolver na minha vida, a partir daquele momento, teriam que ser pautadas numa coisa que é fundamental na minha vida, que chama-se congruência. Eu vou falar nos meus treinamentos sobre algo que eu estou vivendo efetivamente na minha vida, para que tenha coerência entre pensamento, palavra e ação. Diga-se de passagem, né, Calé? Eu costumo falar em sala de aula que congruência é uma coisa que está muito em falta no nosso país hoje, né? Eu já presenciei como teu aluno, inclusive, como vendo isso. É impressionante como as pessoas falam coisas e executam outras, né? Exatamente. Meu amigo, me diz uma coisa, quais as principais demandas das organizações hoje em termos de desenvolvimento humano? Ronald, as demandas eu percebo, eu falo assim, vamos fazer um cenário de 10 em 10 anos, de décadas. As demandas elas sofrem uma variação de acordo com o contexto, com o nicho e principalmente em relação a modismos. Se tu parar para perceber, nós temos de tanto em tanto, vem uma nova era. Mas o que a gente percebe... Eu me lembro, por exemplo, te ajudando, na década de 80 tivemos a reengenharia. E aí só se falava nisso. Um pouco antes TQC. TQC, né? Daqui a pouco vem o tema, resiliência, e aí se foca nisso. Mas o que tem de pano de fundo nisso que é fundamental que a gente perceba? Resultado. Então as demandas elas são pautadas por isso. O que o empresário quer? É resultado. Só que o resultado é muito importante que a gente perceba que tem que ter o resultado para o colaborador e o resultado para a empresa. É importante promover esse alinhamento. Tu consegue enxergar isso? Porque eu ia até te fazer essa pergunta mais para frente, mas já que tu puxou... Vamos lá. Os empresários estão com essa consciência? Tu enxerga isso hoje no dia a dia? Ronald, o que eu percebo? A maioria dos empresários, e a gente não pode falar isso assim... generalizando, porque as generalizações elas são burras. São burras, né? Perfeito. Mas de uma forma geral eu percebo uma certa dificuldade nessa comunicação, nesse alinhamento. E é fundamental, porque para que a gente consiga ter a excelência empresarial, é fundamental que tenhamos a excelência na busca do pessoal também. Porque daí a gente entra numa outra questão, que é o desenvolvimento da inteligência espiritual, que não tem nada a ver com religião. A gente traz a origem da palavra espíritos, aquilo que traz vivacidade a um sistema. Eu consigo trabalhar o meu colaborador para que ele esteja alinhado com os valores da empresa e que os valores da empresa estejam alinhados com as crenças do colaborador. Inclusive, se eu não me engano, a escritora é a Dana Zohar. Dana Zohar. Ela escreveu um livro, né? Quociente Espiritual. Tem a ver com isso que tu está falando. Completamente.
completamente. Que seria um terceiro patamar. Nós temos o desenvolvimento da inteligência emocional, que o Goleman pegou muito para falar sobre isso. Nós temos o desenvolvimento da inteligência social, que seria a inteligência emocional aplicada, que é fundamental, e o coeficiente da inteligência espiritual, que vai trabalhar diretamente na elevação do índice de felicidade no trabalho do colaborador. Perfeito. Que estão nas revistas de pesquisa nos ambientes, nas organizações. Certamente. Inclusive para o Great Place to Work, né? A gente percebe que... Calé, nosso papo está ótimo. Nós vamos para um rápido intervalo comercial. Lembrando que esse programa tem como patrocinadora a Sociedade Gaúcha de Coaching, líder em formações presenciais de coaching desde 2016, e o treinamento vivencial Guerreiros Não Nascem Prontos. O que fazemos em vida ecoa na eternidade. Voltamos já já. Sociedade Gaúcha é líder em formações presenciais de coaching. Maior número de sessões práticas do Brasil. Quase 2.000 alunos formados no Rio Grande do Sul. Turmas com no máximo 25 participantes. Presente em mais de 20 municípios do Rio Grande do Sul. Para saber mais, acesse sgcoaching.com.br. O que fazemos em vida ecoa na eternidade. Vem aí, em dezembro, dia 7, 8, 9, em Ivoti, treinamento vivencial Guerreiros Não Nascem Prontos, baseado na obra de José Luiz Terron. Venha vivenciar 3 dias de imersão total. Desperte o guerreiro que há em você. Acesse desperteseuguerreiro.com.br e saiba mais. Voltamos ao programa Business RS de hoje, recebendo meu amigo e irmão Wilson Calé, psicoterapeuta, palestrante com mais de 25 anos de experiência na área de desenvolvimento humano. Calé, nós falávamos do conceito de desenvolvimento humano. Como é que tu enxerga essa área no Brasil em relação ao que está acontecendo no exterior hoje? Ronald, hoje eu percebo uma mudança significativa. Há alguns anos atrás, a gente percebia um atraso muito grande no que se refere principalmente ao ambiente corporativo americano e europeu. Hoje em dia eu percebo que já tem uma aproximação, não existe essa distância tão grande entre modelos de gestão que estão sendo aplicadas no exterior, fórmulas de desenvolvimento para o treinamento e desenvolvimento lá e aqui. Só que nós temos uma questão que é muito importante, que tem que ser destacada, que nós ainda temos uma tendência, uma coisa do brasileiro, a valorizar e hipervalorizar o que vem de fora. Perfeito. Então, e nós temos um mercado que nós temos de profissionais capacitados no nosso país, só que a gente tem uma tendência a dar o valor para aquele curso que foi feito fora. E eu já fiz isso, eu fiz formação nos Estados Unidos, fui estudar na Índia. E eu te confesso que eu criei uma expectativa tão grande quando eu fui estudar no exterior, e quando começou o curso, efetivamente não era tudo aquilo que eu imaginava, mas tinha o glamour de estar sendo falado em inglês. E tem muito aquela questão cultural, né, Calé, que a gente traz muito intrínseco ainda, né? Com certeza, Ronald, com certeza. Nós temos uma identidade ainda muito paternalista, e o treinamento e o desenvolvimento humano não foge disso. E eu penso que as tecnologias, elas acabaram diminuindo essa distância, né? É evidente que sim. Porque hoje, mesmo que uma pessoa tenha dificuldade, por exemplo, com a língua, tem um tradutor que ela pode acessar, fica tudo mais tranquilo. Com certeza, facilita um monte. Né? Como é que o Calé enxerga o ser humano atual nesse contexto que nós estamos vivendo? Ronald, isso é uma coisa muito delicada. Vamos ser objetivo e direto. Pragmáticos. O que eu percebo? Primeiro, não tem como descontextualizar o ser humano do mundo que nós estamos vivendo. Concorda? Perfeito. Então, nós estamos vivendo um mundo, em primeiro lugar, analfabetismo emocional. As pessoas não sabem o que estão sentindo, vivendo, vivenciando, não conseguem diferenciar a diferença de emoção para sentimento. Nós temos, ao mesmo tempo, uma velocidade das mudanças impressionante. A gente começa a se adaptar com algo, isso já modifica. E um aspecto que é... O que nunca aconteceu na história, né? Com essa velocidade, nunca. Falar em mudança sempre teve, na época dos nossos bisavós já tinha, mas não com a velocidade que nós temos hoje. Perfeito. E aí tem uma outra questão fundamental, que é uma cultura do egocentrismo e da comparação.
Isso no ambiente corporativo é muito complexo para o gestor lidar. E uma outra questão ainda para a gente finalizar, que é uma sociedade mais ansiosa que a gente poderia ver. É uma ansiedade absurda. Essa ansiedade faz com que nós, que estamos convivendo nesse ambiente corporativo muito acelerado, estejamos com a nossa onda de pensamento, as nossas ondas cerebrais, em beta de alta frequência. Durante muito tempo. Isso é o que o Cury fala da síndrome do pensamento acelerado. Exatamente, é o que o Cury fala sobre isso. E o que ocorre quando a gente fica muito tempo com beta de alta frequência? Nós temos uma dificuldade muito grande, por exemplo, de parar para ler. Tu já percebeu? É verdade. A dificuldade, porque nós estamos sendo chamados para o externo o tempo todo. 44% do povo brasileiro não lê. 44% não lê. Nós temos um absurdo, uma média de livros vendidos no Brasil é 2 livros por ano. A média de quem lê. Imagina. Então é muito pouco. E por que isso? Justamente pela dificuldade de silenciar. Então, se você quer fazer algo de diferente, começa se permitindo, eu acho isso fundamental, dar uma parada para sair dessa onda beta de alta frequência e entrar na onda alfa, lendo um bom livro. Isso é um passo que eu considero importantíssimo. Falando sobre isso, é inevitável a gente deixar de puxar a questão do autoconhecimento. Importantíssimo. Né? Como é que tu enxerga isso? Eu vejo assim, as pessoas, elas acreditam que se conhecem. Porque quando elas chegam em sala de aula, nós ouvimos esses depoimentos, e depois quando a gente começa a aplicar os conteúdos, os testes, a gente nota que é assustador o que elas conseguem, as diferenças. Como é que tu enxerga isso? Será que não é justamente parar para entrar dentro de si, se conhecer melhor, conhecer o outro para depois partir para ação? Com certeza, Ronald. Se a gente for parar para pensar, na realidade nós não somos uma pessoa, nós somos 3. Quais são essas 3 pessoas? Primeiro, quem eu penso que eu sou, que é a minha autoimagem, que na maioria das vezes está distorcida. A segunda pessoa, quem seria a segunda? É quem os outros pensam que eu sou. Porque nós, quando estamos num ambiente, a gente chega no ambiente e as pessoas já fazem uma leitura da gente. E a terceira é quem a gente realmente é. E só o autoconhecimento permite que a gente mergulhe para identificar quem a gente realmente é de verdade. E se conhecer é um aspecto fundamental e determinante para o nosso sucesso. Calé, competências técnicas e comportamentais. Eu lido com muitas pessoas da área de recursos humanos, eu também sei que você toda hora tem reuniões com esse pessoal. Tem uma máxima nessa área que diz que as pessoas são contratadas por competências técnicas e são desligadas por ausência de comportamentais. Como é que tu enxerga isso e tu vê isso no dia a dia? Isso é uma constante, Ronald. É uma constante. Isso é uma máxima, não se tornou uma máxima à toa. Né? A gente percebe. Nós temos... quando eu fui estudar na última vez na Índia, eu tive o prazer de visitar algumas empresas e perceber a diferença do treinamento e desenvolvimento em algumas empresas indianas. De uma forma geral, a diferença do treinamento e desenvolvimento nas empresas orientais e nas empresas ocidentais. Eles trabalham lá com uma viés que é bem interessante, que são dos atributos mentais. Tem pessoas que são tamásicas, pessoas que são rajásicas e pessoas que são sáttvicas. O que é isso? Tamásicas são aquelas pessoas que têm um ritmo extremamente lento. E nós temos na nossa equipe pessoas que têm um ritmo diferente. E aí surge a importância da origem da palavra respeito, respitere, a disposição de olhar a pessoa sem julgamento, porque o ser humano julga excessivamente. Nós temos as pessoas... Também cultural, né? Também cultural. As pessoas rajásicas que são extremamente aceleradas, que são pessoas que estão fazendo 1000 coisas ao mesmo tempo. E acaba gerando um nível de ansiedade e de estresse mais alto. E as pessoas que estão com um atributo mental de equilíbrio, que são as pessoas sáttvicas, que conseguem ter esse atributo, que é o do equilíbrio. É fundamental isso para o treinamento e desenvolvimento humano. Nós vamos para um rápido intervalo comercial. Fique aí conosco, voltamos já já. Sociedade Gaúcha é líder em formações presenciais de coaching. Maior número de sessões práticas do Brasil. Quase 2.000 alunos formados no Rio Grande do Sul. Turmas com no máximo 25 participantes. Presente em mais de 20 municípios do Rio Grande do Sul. Para saber mais, acesse sgcoaching.com.br. O que fazemos em vida ecoa na eternidade. Vem aí! Em dezembro, dia 7, 8, 9,
em Ivoti. Treinamento vivencial Guerreiros Não Nascem Prontos, baseado na obra de José Luiz Terron. Venha vivenciar 3 dias de imersão total. Desperte o guerreiro que há em você. Acesse desperteseuguerreiro.com.br e saiba mais. Voltamos ao programa Business RS de hoje, recebendo o meu amigo e irmão Wilson Calé, palestrante e uma pessoa com 25 anos de experiência nessa área. Calé, tecnologia. Né? Nós sabemos que a tecnologia está nos atropelando. Uma velocidade Você absurda. falou no último bloco que a velocidade está muito grande das inovações. Como é que tu vê isso? Disruptivas, né? A gente tem falado bastante sobre esse assunto aqui no programa. Já recebi alguns convidados que tocamos sobre Revolução 4.0, liderança, etc. Como é que tu vê isso em relação a essa área de desenvolvimento humano? Se tu tens usado já alguma tecnologia nos teus treinamentos, certo, ou se tu pretende usar. Porque, por exemplo, nós estamos vindo aí com a geração Z, do meu filho, do teu filho, que já nasceram com o celular chip, na mão, já tá com o chip. Na mão. Como é que tu vê tudo isso? Primeira coisa, nós não estamos numa ilha. Então não vou ser eu que vou discordar do Alvin Toffler quando falava da terceira onda, que nós estamos surfando na terceira onda do Alvin Toffler já há muito tempo. Mas eu nem vou responder com Alvin Toffler, eu vou responder com Charles Darwin. Que o que vai sobreviver não é nem o mais forte nem o mais inteligente, é o que se adapta. Não, pelo amor de Deus, o que a gente vai fazer? A gente vai negar esse avanço? Não tem como. Não tem como. Basta a gente olhar, entra no site da Singularity University do Ray Kurzweil para ver o conceito de singularidade. O que é isso? Fantástico. É filme de ficção científica. E não tem como escapar disso. Eu costumo dizer para o pessoal, se adapta rápido que o nível de sofrência é menor. É menor. Então não tem como escapar disso em primeiro lugar. Então, o que eu percebo? Tem que ter adaptações, até porque características da geração Z. Primeiro, capacidade de atenção desse público-alvo. Sabe quanto tempo? 30 segundos. Pô, se eu tenho e a gente nota isso, né? Eu vou te interrompendo, mas ao mesmo tempo a gente vai interagindo, que o jovem tem dificuldade até daqueles 5 segundos de propaganda que tem no YouTube, né? Ele fica brabo com aquela propaganda. Não é verdade? Então é óbvio que o treinamento e desenvolvimento tem que sofrer adaptação. O que está ocorrendo? Microlearning, o que são? Não são cursos de 2 horas, cursos de 10 minutos. 10 minutos. Repetidos, você vai todo dia. Outra coisa, mobile learning, aplicativo com treinamento. Então não adianta, não tem mais para onde correr. 70% das interações hoje são através de mobile. Sim. Não tem como fugir disso. Não tem como, não tem. Quem não se adaptar, está fora. E tu tem feito alguma coisa nessa área ou está pensando em fazer? Eu já tenho, porque como eu tenho um público muito variado, o que eu faço são customizações. Eu pego um público diferente, ali eu já adapto, já faço uma customização para que eu consiga atender e que eu tenha um nível de satisfação do meu cliente em todos os níveis, tanto para o rapaz da geração Z quanto para o baby boomer também, porque nós estamos falando com pessoas de todas as gerações. Então é importante fazer essa contextualização para o teu público-alvo. Já que tu tocou em gerações, está muito legal a nossa conversa, como é que tu enxerga esse mix de gerações dentro das organizações? Porque pega agora da Z ao baby boomer, quer dizer, nós temos aí 4, 5 gerações dentro de uma mesma organização. Sabe qual é o grande desafio que eu vejo aí, Ronald? É a questão que o ser humano carrega já na sua genética, que é o julgamento. Não temos como integrar e trabalhar o desenvolvimento com uma equipe diversa, com pessoas das mais variadas idades, sem levar em consideração a importância do respeito em relação, porque são ritmos diferentes, valores diferentes. Aí eu trago uma questão que eu costumo falar em alguns eventos, que é a síndrome do Procusto. Tu já deve ter escutado eu falar sobre isso. É maravilhoso, vale a pena dividir com o nosso público. É da mitologia grega, ele era um gigante muito hospitaleiro que recebia as pessoas para dormir na sua casa, mas tinha uma característica peculiar. Se o cara fosse maior do que a cama, ele cortava as pernas. Se fosse menor do que a cama, ele esticava. Então era hospitaleiro demais. Bem hospitaleiro. Só que o que isso tem a ver com o ambiente corporativo e o que a gente costuma fazer? Nós sofremos da síndrome de Procusto porque nós queremos o quê? Enquadrar as pessoas dentro do nosso paradigma cristalizado de pensamento. Eu quero que você pense como eu. E aí como é que um rapaz de 17 anos vai querer que um senhor de 60 pense como ele? Aí surge mais uma vez a importância do respeito.
E o treinamento de desenvolvimento humano, quando ele é eficiente, ele consegue promover essas pontes e esses alinhamentos. E isso é fundamental para o sucesso de uma empresa que, antes de mais nada, é o quê? Resultado. É verdade. É que a tua colocação é perfeita. Eu gosto de falar na questão do heteroconhecimento, né? Quer dizer, a partir do momento que eu me conheço, eu conheço o outro, o Sun Tzu já dizia, né? A gente não tem que temer o resultado de 100 batalhas. Exatamente. É por aí, né? Totalmente. Calé, como é que tu viu a área de desenvolvimento humano, de treinamentos em 2018, né? E quais as perspectivas para o ano que se aproxima? Primeiro, instabilidade. 2018. 2018, Um ano muita, né? Muita instabilidade, não tem. Como você Tivemos vai... que matar muitos leões, né? 5, 6 por dia. É verdade. Saudade do tempo que saía para matar um leão. É verdade. Né? Então, mas eu acredito que o pior passou. Eu sou otimista. E eu acredito que é importante a gente ter esse pensamento positivo. Porque o ser humano, no que se refere à questão de padrão de pensamento, ele tem uma tendência a valorizar muito o negativo. As coisas negativas, você se apega como se fosse o quê? Um velcro e gruda. E as coisas positivas, você faz o quê? É como se fosse um teflon, você deixa escapar. Vamos inverter isso? O que for negativo, usa o teflon, deixa escapar, e o que for positivo, te agarra. Até porque, né, Calé, com todo o ambiente econômico, político, a gente sofreu de uma polarização terrível. E isso causou um estrago muito grande. Né, uma aura negativa na nação muito pesada que está na hora de deixar o teflon levar esse negócio. Deixar o teflon levar. Ainda acredito que vai levar um tempo ainda. Mas não adianta. Agora as melancias vão se acomodar e acredito que 2019 será um ano melhor. Tenho convicção disso. Assim esperamos. Calé, me diz gostaria que tu deixasse uma mensagem para os empresários que nos ouvem, para os seus colaboradores, né? Afinal de contas, 25 anos, mais de 2.000 eventos. 2080, valoriza os 80. 2080 eventos, né? Tem que falar agora 2100 já, então. Não, vamos lá. São 20 leões que eu vou ter aqui. Aí eu conto com um telespectador aí, ó. Depois a gente vai vender o peixe. Vai vender o peixe, para fechar esses próximos 20. Deixa a tua mensagem, então, para o empresário que nos assiste, né? Para os seus colaboradores, enfim, a palavra está contigo. Obrigado, Ronald. Eu tenho falado nesses tantos eventos com tantas pessoas, eu costumo falar sobre uma coisa que eu tenho como missão após ter feito a formação de educação em valores humanos na Índia. Estamos num programa Business RS e para que a gente consiga falar de boca cheia business, a gente tem que pensar que nós estamos lidando antes de mais nada com seres humanos, com pessoas. E eu tenho seguido uma máxima na minha carreira e na minha trajetória que eu costumo compartilhar com as pessoas e eu vou compartilhar com você agora que está nos assistindo de casa. Eu tenho alguns pilares que eu sigo na minha caminhada, na busca do meu sucesso e que talvez possa ser útil para você. O primeiro pilar chama-se Satya. Do sânscrito é o encontro com a sua verdade, aquilo que é verdadeiro para ti. Tivemos inclusive uma operação da Polícia Federal no Brasil anos atrás que chamava-se Satyagraha, que tem a ver com o encontro da sua verdade. Muitas vezes nós estamos caminhando numa direção que não é exatamente o caminho da nossa verdade. Sempre dá tempo da gente promover esse alinhamento para chegar no segundo pilar, que chama-se Dharma, que é a coerência entre o pensamento, a palavra e a ação. Que a gente consiga promover isso, que é fundamental, que tem a ver com o que o Ronald falou, que é a congruência. E aí a gente atinge inevitavelmente o terceiro pilar, e o terceiro pilar tem a ver com Prema. E Prema está aqui, ó, amor incondicional. Tudo que você for fazer, se você quiser ter sucesso, coloca amor, coloca... Por que vai ter amor? Porque vai ter a tua verdade de Satya, vai ter a tua congruência de Dharma. Para atingir o quarto pilar, que chama-se Ahimsa. E a Ahimsa é a não violência, não com as demais pessoas, isso seria muito óbvio. A não violência é contigo, porque você pode ser o seu melhor amigo, mas você pode se transformar no seu pior inimigo. Que escolha você faz? E aí a gente chega no quinto pilar, e o quinto pilar chama-se Shanti. E Shanti tem a ver com a paz interior. É o que a gente precisa para ter uma vida profissional e pessoal com sucesso e com longevidade. Meus queridos telespectadores do programa Business RS, foi um imenso prazer falar para vocês. Espero que a gente possa se rever em breve. Muito obrigado. Calé, deixa os teus contatos agora para o pessoal te achar, né? Wilson Calé, entra no site, tem tudo lá. wilsoncalé.com.br. Até mais, gente. Foi um imenso prazer, Ronald.
Estamos, então, encerrando o programa Business RS de hoje. Tenho certeza que você gostou. Foi um bate-papo fantástico aqui com o meu amigo e irmão Wilson Calé. Nos vemos na semana que vem. Até lá e um grande abraço.